Cá estou eu para mais uma aula para a gente estar dando continuidade no nosso estudo sobre função quadrática. Galera, nessa aula o nosso tópico sobre esse estudo vai ser falar para ti sobre o vértice da parábola. Tu sabes que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola e que ela possui o vértice. Ei, tu sabes que na aula passada eu falei para ti que o vértice é o ponto mais, pode ser, o ponto mais alto ou o ponto mais baixo dessa parábola, tudo bem? Só que pela análise do gráfico você percebe que o vértice ele é um ponto, tudo bem? Então se ele é um ponto, ele vai ter o quê? As suas coordenadas. Em algumas questões, em alguns itens, que inclusive já caíram no Enem, você utilizou o estudo do vértice para determinar o valor máximo ou o valor mínimo na parábola, tudo bem? Nesse caso, sobre esse estudo de valor máximo e valor mínimo, nos próximos vídeos vocês vão estar acompanhando a respeito disso. Nesse eu vou falar especificamente sobre o vértice, tudo bem? Que é um componente que pertence à tua parábola. Então acompanhe aqui comigo. Olha só, galera, aqui eu estou representando de forma a exemplificar para ti uma parábola com concavidade para baixo, tudo bem? E aí aqui nós temos o eixo de simetria, o eixo que vai dividir a tua parábola, tudo bem? Ou seja, o eixo da parábola, e nós vamos ter o ponto mais alto que a gente vai chamar de vértice, que tu já conhece, tudo bem? Então olha só, galera, nessa parábola tu percebes que pelo fato dela ter a concavidade para baixo, em algum momento ela vai tocar o eixo x, tudo bem? E aí você vai ter esses dois pontos, o meu x1 e o meu x2, tranquilo? Só que, galera, o nosso objetivo é falar sobre o vértice, certo? Só que por que, professor, você está comentando sobre as raízes? Porque tu vai perceber que como o vértice ele é um ponto e ele tem as suas coordenadas, ele vai ter aqui, ó, ele vai ter o x do vértice, que é um valor que vai estar no eixo x, que eu vou chamar de xv, x do vértice, e ele vai ter aqui, ó, o y do vértice, tudo bem? E aí, galera, tu vai perceber que esse x do vértice, ele vai ser justamente o ponto médio das raízes da tua parábola. Isso mesmo, presta atenção. O x do vértice ele vai ser um ponto médio, um valor que vai estar bem no meio entre as raízes, tudo bem? Então, ou seja, se ele vai estar bem no meio entre as raízes, significa que ele vai ser a média dessas raízes. Tranquilo, galera? Então, ele é o valor que vai estar bem no meio em relação às raízes. E aí, por quê? Por que eu coloquei as raízes para identificar isso? Justamente para que tu percebas de onde vem esse x do vértice, tá bom? Então acompanhe comigo, ó. As raízes, tu já sabes que para determinar essas raízes, uma das formas é usando o quê? A fórmula de Bhaskara, que tu conhece. Menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o coeficiente a. A partir da fórmula de Bhaskara, você percebe que nesse caso, quando você vai utilizar a fórmula, você vai ter as duas possibilidades para determinar as raízes, né? Tu vai ter o x1 e o x2, que a gente chama. No x1 eu vou considerar esse sinal positivo e no x2 esse sinal negativo, tranquilo? E aí, olha só, galera, eu botei o meu x1 aqui como menos b mais a raiz do delta. Só que quem é o delta? b quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Quando eu venho para o x2, eu vou ter menos b menos a raiz do delta. Só que quem é o delta? B quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes o coeficiente a. Então percebe que aqui eu escrevi as raízes, só que de maneira genérica, usando a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Aí, galera, eu acabei de falar que esse x do vértice, que é o x do vértice, o x que pertence ao vértice, justamente a coordenada x dele, ele corresponde à média das raízes. Eu te falei, a média. Então, o que é a média? De dois valores. Eu vou ter o quê? A soma deles dividido por 2. Tudo bem? Então, eu vou ter o quê? Eu vou somar o x1 com o x2 e dividir por 2. É a média das raízes, tranquilo? Então, a média das raízes eu vou obter o x do vértice. Então, galera, se eu for aplicar isso de forma genérica, eu vou ter que somar o x1, que é tudo isso aqui, mais isso aqui, e vou dividir por 2. Ou seja, eu vou fazer a média das raízes. Vou somar esses dois valores x1 e x2 e dividir por 2. Galera, ao fazer isso, você vai obter como resultado o seguinte fato, ó. Tu vai ter que o x do vértice ele é calculado por menos b dividido por 2 vezes o coeficiente a. Galera, aqui eu já coloquei o resultado de forma simplificada, o resultado direto. Aqui eu estou te dando a ideia da demonstração, ou seja, de onde vem o x do vértice. O x do vértice ele vem justamente da média dessas raízes. Tu vai somar e dividir por 2, tranquilo? Esse é o teu x do vértice. Que nesse caso aqui ele é calculado como menos b dividido por 2 vezes
o coeficiente A. Tranquilo? E aí, ó, tu vai perceber que esse resultado ele vai ser muito utilizado por ti no momento em que tu precisar calcular justamente o x do vértice dentro do contexto, dentro da questão. E aí, quando eu for falar para ti de valor máximo e valor mínimo, a gente vai identificar quando você vai usar o x do vértice e quando você vai utilizar o y do vértice. Tranquilo? Vem comigo agora, olha só. Tu já sabe como calcular o x do vértice, já sabe que tu vai ter que usar esse resultadinho. Beleza, legal, bacana. Mas e o y do vértice? Claro, eu vou precisar do y também, né? Já que o vértice ele é um ponto, ele é uma coordenada, tudo bem? Como é que eu calculo, como é que eu identifico esse valor? Galera, olha só. Tu sabes que o x do vértice é menos b sobre 2a. E ele é justamente a coordenada x do vértice. Então, galera, se eu pegar esse x e aplicar na função que corresponde a essa parábola, significa que eu vou obter um y. E que y é esse? O y do vértice. Ou seja, qual é a ideia? O que eu quero que tu entendas? É que eu quero que tu percebas que essa parábola ela vai ter uma forma geral. A função dela, tudo bem? Justamente uma função como essa, uma forma geral. E aí quando tu pega a forma geral e no lugar do x tu aplica esse x do vértice, que nesse caso esse x do vértice já sabe que é menos b sobre 2a, de maneira geral, tu vai obter esse desenvolvimento aqui, ó. No lugar do x eu estou aplicando menos b sobre 2a. Aqui, ó, no lugar do x eu estou aplicando menos b sobre 2a. Quando você pega e aplica e manipula tudo isso aqui, ó, quando você faz as devidas manipulações, no finalzinho você vai obter como resultado o seguinte fato, ó. Você vai ter que o y do vértice, ou nesse caso também é o f do x do vértice, tá bom? Aqui eu chamei de f do x do vértice, mas sabe que o f de x é a mesma coisa que y. Tu vai ter que esse y do vértice ele é calculado como menos delta dividido por 4 vezes o coeficiente A. Tudo bem? Então, galera, tu vais perceber, concluindo o que eu estou falando para ti, que para calcular o x do vértice, tu usas menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Tudo bem? São esses dois resultados que vão nos importar para o cálculo do vértice. E tu sabes que isso corresponde a um ponto, tudo bem? Então eu posso concluir, resumir aqui, ó, que o vértice ele é um ponto, então ele vai ter um par ordenado, em que o x do vértice ele é calculado como menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Tranquilo? E aí, ó, esses são os resultados que nos interessam. E mais à frente no cálculo do valor máximo e mínimo a gente vai estar dando continuidade nesse estudo para finalizar a partir do estudo do valor máximo e mínimo. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.